Olá, gente! Eu sou a professora Cristiane e tô aqui para passar para vocês hoje o conteúdo sobre especiação que está no final da apostila de quarto bimestre de vocês. Tudo bem? Vamos lá? É o conteúdo da apostila da unidade 40, a partir da página 10. A especiação, ela está acontecendo no processo evolutivo, ela é o processo de formação de novas espécies, tá? A partir de uma espécie original, a gente tem um processo que acontece a partir de isolamento geográfico, pressões e seleções, pressões do ambiente, né? A seleção do ambiente, a seleção natural que acontece no ambiente, que vai formar duas raças, digamos assim, duas subespécies diferentes. E por último, depois de várias e várias gerações, vai acontecer um isolamento reprodutivo que vai gerar duas espécies diferentes. Está simbolizado com essas borboletas, a partir de uma ancestral, digamos assim, que é a azul, vai acontecendo esses processos da especiação, né, esses mecanismos que promovem a especiação, isolamento geográfico, mutações gênicas, isolamento reprodutivo, vai gerando duas subespécies que por fim vão gerar duas espécies diferentes. Aí estão representadas como amarela e verde. A gente sabe que esse processo de especiação ele já gerou duas espécies quando esse isolamento reprodutivo já está concretizado, tá? Quando um indivíduo de uma dessas subespécies se encontra com o indivíduo da outra subespécie e eles não se reconhecem mais como sendo da mesma espécie, então por isso eles não reproduzem mais. O processo de especiação, que forma novas espécies ao longo do tempo, a partir de espécies pré-existentes, né? A partir de uma espécie que já existia, vão se formando novas espécies. E aí, esse processo de especiação, ele acontece de duas formas, por anagênese ou por cladogênese. O primeiro, que é a anagênese, acontece quando uma espécie, como um todo, vai meio que se transformando, né? Com o passar das gerações, formando uma outra espécie devido ao acúmulo de modificações ao longo do tempo. Então, devido ao acúmulo de mutações gênicas, uma espécie vai passando por modificações e vai se transformando em outra. Já o processo de cladogênese é o processo de ruptura na coesão de uma população, formando duas ou mais populações que passam a ter a sua própria história evolutiva. Então, assim, esse processo de cladogênese, ele é o mais comum de acontecer, e os pesquisadores acreditam que a maioria das espécies se formou por esse processo de cladogênese. E a formação de novas espécies por cladogênese, ela está intimamente ligada a três etapas evolutivas, a três mecanismos evolutivos, que são os processos de isolamento geográfico, o processo de modificações gênicas, mutações gênicas, e o processo de isolamento reprodutivo. Aqui a gente tem a primeira imagenzinha, né, simbolizando o que seria essa anagênese, onde uma espécie com a cabeça toda azul se transforma em uma com a cabeça azul e vermelha. E do outro lado, o processo de cladogênese, onde a espécie de cabeça totalmente azul continua existindo. Só que a partir de um dado momento, começam a existir mutações gênicas e pressões ambientais diferentes, onde uma espécie vai sofrendo condições diferentes e vai se transformando nessa outra de cabeça azul com vermelha. Esses três mecanismos que eu falei para vocês, né? O mecanismo de isolamento geográfico, mutações gênicas e isolamento reprodutivo. O primeiro processo, né, que é a primeira etapa da especiação, isolamento geográfico, ele pode ser provocado por um rio, por um deserto, uma montanha, um braço de mar, qualquer coisa que impeça o encontro dessas duas populações dessa espécie. Então, vai causar uma separação física entre esses dois grupos, que pertenciam a uma população original, e aí vai impedir o fluxo gênico entre essas duas subpopulações. O que seria esse fluxo gênico? É a troca de genes
na hora da reprodução, né? É a junção dos genes do macho com os genes da fêmea para formar um filhote. Como tem uma barreira geográfica que impede um macho de se encontrar com uma fêmea, impede a reprodução, tá? E aí impede esse fluxo gênico. Com o passar do tempo, esses dois lugares vão sofrendo pressões ambientais diferentes. E por conta disso, vão acontecendo mutações gênicas e essas espécies vão se adaptando de maneiras diferentes a cada um desses dois novos ambientes, tá? Então, essas mutações gênicas, elas provocam o aparecimento de novos alelos em cada uma das subpopulações isoladas. A seleção natural, ela atua nesses ambientes, ela pode preservar conjuntos de genes em uma das subpopulações e eliminar os da outra. Então, esses dois fatores, esse fator de mutação gênica, esse fator que está acontecendo de seleção natural, em conjunto, eles vão alterar o que a gente chama de pool gênico das duas subpopulações. Então, por último, acontece esse isolamento reprodutivo. Então, as duas populações, elas acumulam diferenças ao longo do tempo e vai culminar, né, vai resultar com esse isolamento reprodutivo, que é a interrupção da troca de genes entre essas duas subpopulações. E então vai formar duas novas espécies. Além do provocado pelo isolamento geográfico, os principais mecanismos do isolamento reprodutivo podem ser a partir da estação do ano, né, ou estacional em relação ao indivíduo, né, pode ser um isolamento reprodutivo por conta de que a fêmea tá apta reprodutivamente falando em um momento e o macho só em outro, né? Então, isso é um tipo de isolamento reprodutivo estacional. Pode ser um tipo de isolamento reprodutivo mecânico, se a gente estiver falando de uma fêmea pequena e um macho grande. Então, eles têm diferenças estruturais, né? Eles vão ter órgãos de tamanhos diferentes, então não é compatível para a reprodução. Esse isolamento reprodutivo pode ser também em relação à inviabilidade ou então à esterilidade do híbrido. Se a gente vai falando, por exemplo, de uma mula, né? Ela simplesmente não vai conseguir reproduzir porque ela é uma espécie infértil, né? Uma espécie estéril. Tudo bem? Falando sobre esses três tipos de mecanismos que promovem a especiação, eu trouxe essa imagem aqui para vocês, que mostra acontecendo esse processo de especiação a partir desses mecanismos, né? Então, a gente tem aqui, ó, uma população original. Essa população original, ela passa primeiramente um isolamento geográfico que vai isolar essas duas subpopulações, certo? Aí, percebam que, ó, era quadradinho amarelo, continua quadradinho amarelo, só que estão em dois lugares diferentes, porque aconteceu uma barreira física no meio, tá? Só que com o passar do tempo, vai acontecendo essas mutações, vai acontecendo a pressão da seleção natural nas duas subpopulações, em cima e embaixo. A tal ponto que, depois de um tempo, elas vão se diferenciando para se adaptar a essas novas condições, né, essas novas pressões da seleção natural que está acontecendo nesse novo ambiente. Então, ó, uma foi se transformando num quadradinho um tanto diferente, outra foi se transformando quase numa estrelinha. Quando está na metade, digamos assim, desse processo de especiação, a gente fala que estão surgindo raças diferentes, ou ainda que são subespécies diferentes. Essas condições, elas continuam acontecendo por mais outras gerações, até que aconteça um isolamento reprodutivo. E aí, mesmo que essa forma se encontre com essa outra de estrelinha aqui, eles não se reconhecem mais como sendo da mesma espécie. Por isso, eles não reproduzem mais. E por isso que o isolamento reprodutivo, quando acontece o isolamento reprodutivo, a gente estabelece que o processo de especiação aconteceu ao ponto de formar duas novas espécies. A partir desse momento que acontece esse isolamento reprodutivo, então está sacramentado, digamos assim, o processo de especiação. Então, a especiação já formou duas espécies diferentes. Essas espécies, então, que estão se formando por especiação, é o surgimento dessas espécies a partir de uma população ancestral, né? Era uma espécie só, aquela de quadradinho,
já gerou duas, aquele formato estranho e aquele outro formato de estrela. Essas espécies que passam a viver em regiões diferentes, totalmente isoladas, elas são chamadas de espécies alopátricas. Então, elas passaram por um processo de especiação alopátrica, tá? Aí o alo quer dizer diferente e pátrico de pátria, de terra, né, de terra natal. Algumas vezes essa barreira geográfica deixa de existir, as duas subespécies passam a conviver no mesmo espaço, mas ainda assim elas não se reconhecem mais como da mesma espécie, tá? Então, caracterizando ali essa especiação alopátrica lá de cima da imagem. Então, é um dos modos mais frequentes de especiação, ocorre em consequência do isolamento geográfico, né? Ocorre uma separação espacial, uma barreira física, como eu tinha falado para vocês. A população envolvida interrompe o fluxo gênico, elas param de reproduzir, porque param de se encontrar, primeiramente. E com o tempo pode surgir uma divergência genética, né? Aquelas mutações que vão gerar espécies diferentes. Né? Então, é um processo de especiação que está acontecendo de maneira alopátrica. Mas, todavia, devido ao desenvolvimento de mecanismos de isolamento reprodutivo, as duas espécies podem continuar não se cruzando, certo? Essas espécies são denominadas simpátricas. Aí lá embaixo, na parte esquerda da imagem, caracterizando então o que é especiação simpátrica. É um modo de especiação que ocorre entre as populações que se encontram em uma mesma área geográfica. Então, não acontece, nesse caso, o isolamento geográfico, não acontece uma barreira física. Entretanto, isso acontece quando as populações passam a explorar um novo nicho ecológico e gradativamente elas vão se isolando, porque elas estão ocupando nichos ecológicos diferentes, elas estão com funções diferentes, ainda que estejam no mesmo ambiente. Pode ocorrer também em consequência de alguma modificação genética que afeta o cruzamento, tá? Entre os vegetais, é comum acontecer esse tipo de especiação simpátrica, resultando novas espécies que a gente chama de poliploides. Esse tipo de espécie poliploide a gente já estudou lá no conteúdo, junto com o conteúdo de genética, tá? É o que acontece, por exemplo, no caso do trigo, batata, tabaco, algodão e vários outros tipos de planta, tá? Além desses dois tipos de especiação, a alopátrica e a simpátrica, ainda tem o tipo de especiação parapátrica, que a apostila nem abordou aqui, tá? Mas eu acho importante falar. Então, nesse modo de especiação da parapátrica, não existe barreira geográfica, as populações vivem no mesmo lugar, o cruzamento ocorre normalmente entre indivíduos próximos, fazendo com que ocorra a redução do fluxo gênico. Não tem nada que impeça esse fluxo gênico. O que acontece na especiação parapátrica? Não existe uma barreira física, eles estão no mesmo lugar, só que eles reproduzem com os indivíduos que estão mais próximos. E aí, com o passar das gerações, acontece esse isolamento aqui, esse isolamento ali. Então, falando agora sobre o processo de irradiação adaptativa. É um processo pelo qual uma única espécie ancestral evolui, passa pelo processo de evolução, né? Originando um grupo diversificado de novas espécies. Nesse caso, a partir de uma única espécie, surgem várias outras espécies diferentes, cada qual com características diferentes, porque elas estão se adaptando a ambientes diferentes, tá? É o que acontece com o primeiro mamífero que surgiu, né? Que foi um roedor pequeno. E a partir da extinção dos dinossauros, eles tiveram vários nichos ecológicos abertos para explorar. Foram se diversificando em ambientes, e com o passar do tempo, começou a acontecer esse processo de especiação nesses ambientes diferentes. Eles começaram a ter esse tipo de mutação gênica, a sofrer o processo de especiação, até formar novas espécies, todas essas outras espécies de mamíferos que nós conhecemos hoje. Tá? Então, um tipo de roedor, ele foi se adaptar ao ambiente aéreo até o processo de especiação
formar o morcego, por exemplo, né? Isso a gente não está falando de um indivíduo que vira outro, a gente está falando de uma espécie que vai gerando outras, né? Então, isso com o passar das gerações, tá? E não é uma geração só, pode acontecer depois de 2, 3, 4 gerações, então o filho vai ter outros filhos, que vai ter outros filhos, que vai ter outros filhos. Outra espécie de roedor foi se adaptar a um tipo de vida mais arborícola, né, em cima das árvores, formando, depois, com o tempo, formou o macaco. Ou então, com um tipo de ambiente totalmente terrestre, foi formando cavalo, girafa, camelo. Ou foi se adaptando ao ambiente aquático, gerou a baleia, né? Então, esse é o tipo de irradiação adaptativa. E outro exemplo de irradiação adaptativa são os tentilhões de Darwin, tá? São espécies de pássaros que ele estudou ao longo da viagem dele. E ele percebeu que esses pássaros, eles vivem na ilha Galápagos, e lá ocorreu adaptações no bico dessas aves, né? Eram passarinhos que, de acordo com o lugar da ilha de Galápagos, eles tinham bicos diferenciados. Então, esse processo de especiação foi tão específico, né? Foi tão entre detalhes que causou essa diferenciação no bico de cada um deles por conta da alimentação que cada um deles tinha. Os diferentes mecanismos seletivos, então, originaram várias espécies diferentes. O nome irradiação, a partir de uma espécie, está irradiando para várias espécies diferentes. Agora, o contrário é o processo de convergência adaptativa. Espécies de origens diferentes, elas vão se adaptar ao mesmo lugar, tá? Então, é o processo pelo qual espécies de origens diferentes, elas vivem no mesmo ambiente, então elas vão desenvolver características iguais para se adaptar a esse mesmo ambiente, tá? Como é o caso aqui, ó, do golfinho, que é um mamífero, do ictiossauro, que é um réptil, não existe mais, por isso está escrito aqui que ele é um fóssil, e do tubarão, que é um peixe, tá? Os três têm origens diferentes, mamífero, réptil e peixe, mas os três, eles vão se adaptar ao mesmo ambiente, o ambiente aquático. Então, eles vão ter características semelhantes, como é o caso do tipo de nadadeira, para ele poder se locomover no mesmo lugar. Outro exemplo é o que acontece entre sapo, jacaré e hipopótamo, né? Aqui a gente está falando de um anfíbio, um réptil e um mamífero. No caso dos três, eles vão ter esse olho superior, né, na parte superior da cabeça, para que eles possam ficar totalmente submersos. Essa aqui é a linha d'água, né? Eles ficam totalmente submersos, só com a narina e os olhos para fora, para poder respirar e sondar o ambiente. No caso de hipopótamo e jacaré, o motivo é para que eles possam sondar o ambiente à procura de presas, né? Para que eles possam se alimentar. Anfíbio aqui vai ser por um motivo diferente, é para ele sondar o ambiente à procura de predador, né? Que seja uma ameaça para ele poder fugir, para ele poder escapar. Ainda assim, nesses dois casos, são espécies de origens diferentes que estão no mesmo lugar, então precisam se adaptar de maneira semelhante para sobreviver nesse mesmo lugar. Nesse caso, a irradiação adaptativa que eu falei aqui e a convergência adaptativa que eu estou falando agora, eles têm, esses dois processos, eles têm muito a ver com o processo de análise de órgãos análogos e homólogos. Essa parte de órgãos homólogos e análogos a gente estudou lá na aula de evidências evolutivas, né? Eu falei para vocês que os órgãos homólogos eram órgãos que apareciam com funções diferentes, ainda que tenham a mesma origem. E no caso dos órgãos análogos, são órgãos com origens diferentes, mas com a mesma função, é exatamente o contrário, tá? Órgãos com origem diferente, mas com a mesma função, é para se adaptar ao mesmo ambiente, é o que acontece na convergência adaptativa. E órgãos que têm a mesma origem, mas diferentes funções, é o que acontece na irradiação adaptativa. Mesma origem, função diferente, porque está se adaptando a ambientes diferentes. Como é o caso aqui da pata do cavalo, que é para andar, do braço do ser humano, que é para manipular,
da nadadeira de uma baleia que é para nadar, e aqui está mostrando a ave, a asa de uma ave, mas a gente poderia considerar a asa de um morcego, que também é um mamífero, né? E que também serve para a mesma coisa da ave, que é voar. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido o conteúdo de hoje. Peço para vocês passarem o link da nossa aula para quem vocês sabem que não estavam presentes na aula de hoje. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e valeu!